volta com o Jornal da Gazeta e direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora do cenário político e o combate ao coronavírus. Eu converso agora com Luiz Bueno, que é professor de Filosofia Política da FAAP, e também com Rogério Schmidt, cientista político da Empower Consultoria. Boa noite aos dois. Boa noite. Bom, nós temos uma grande discussão desde ontem, que é a própria posição do presidente Bolsonaro em relação ao combate ao coronavírus. Desde o início ele está meio que desdenhando da gravidade dessa epidemia, ou pandemia agora. Ontem ele foi falar com manifestantes, é uma condição política também, muita gente foi às ruas, mesmo com o pedido que não fosse, e aí eu não falo do presidente, mas geral, né, inclusive do ministro da Saúde. Então a gente vê o Ministério da Saúde e agora também da Economia, preocupados em minimizar o impacto, tentar controlar a doença e o presidente minimizando. Eu queria começar falando com o Luiz Bueno a respeito disso. Como é que você avalia esse cenário? Olha, é muito complicado quando o presidente da República dá adota um tipo de atitude que contraria talvez a pessoa que seja mais importante hoje, nesse momento, que é o ministro da Saúde. O ministro da Saúde vem a público pedindo que todo mundo colabore, todo mundo use uma certa racionalidade, que você tenha uma certa preocupação com os demais, assim, porque nós não temos nenhum recurso ainda hoje científico que não seja a evitar o contágio pelo contato humano. E é isso que ele e os secretários de saúde, estaduais, municipais, estão tentando fazer, organizando a sociedade para que você evite esse tipo de contágio. E aí o presidente vai a público e contraria coisas que ele disse há poucos dias atrás, mas principalmente contraria a orientação do seu próprio ministro da Saúde, que felizmente está sendo ali um centro de racionalidade e de boa ponderação, né? Então parece que assim, o que está sempre no horizonte do presidente é o seu futuro político e o contato com aquela base mais radical de apoio a ele, que é o que a gente avalia que são as pessoas que foram às ruas. Então, o quanto ele deve avaliar, assim, o quanto ele deve investir na sua imagem em detrimento do restante do país, né? Porque assim, se ele está preocupado realmente com o povo, como ele diz nas suas falas, ele devia estar preocupado com uma parcela do povo que pode simplesmente se contaminar com isso, e essa parcela da população que é a mais frágil será mais prejudicada. Porque cá entre nós, quando o presidente se ele ficar doente, ele não vai entrar na fila do SUS. Exatamente. Agora, Rogério, essas manifestações vieram de uma discussão anterior em torno do orçamento, uma provocação que havia entre o Congresso e o Executivo. Ficou mal resolvida essa situação, que era o veto em relação ao orçamento impositivo, depois teve a proposta do governo, e agora isso acaba caindo no segundo plano, diante de medidas emergenciais, mas continua essa situação de embate, porque ontem tanto Alcolumbre, presidente do Senado, como o Rodrigo Maia, da Câmara, criticaram a posição do presidente. O presidente falou que eles deveriam ir para as ruas para sentir também qual seria a reação. Tem alguma saída, alguma possibilidade de entendimento, ainda que seja numa situação de crise como agora? Denise, eu acho que atos como esse do presidente Bolsonaro no dia de ontem podem ter sido qualquer coisa menos surpreendentes, não é? Tem vários exemplos aí recentes de que o Bolsonaro, o presidente, ele está governando focado exclusivamente naquela parcela do eleitorado que apoia o seu governo, que hoje é cerca ali de 30%, um terço, se tanto, né? Segundo as pesquisas, né? Então ele está procurando manter esse vínculo com esse segmento da população, uma estratégia que eu diria que é defensiva, né? É um governo minoritário, não tem apoio, uma coalizão estável no Congresso, né? Não tem sequer um apoio da maioria da população brasileira, né? Como chegou a ter no início do mandato, né? Então eu acho que ele está administrando ali da maneira dele, com os tropeços que a gente está se acostumando a ver, né? Essa estratégia de sobrevivência política, né? Até que um fato novo aconteça. Agora o fato novo pode ser o coronavírus? Então, na verdade, a minha maior curiosidade nesse momento, e eu acho que é esse que é o sinal que vai indicar para que lado a balança vai pender, são as pesquisas de popularidade do governo, né? A gente não sabe se o coronavírus pode deixar tudo como está hoje, que é um terço apoia o governo, um terço é regular, um terço é contra o governo.
pode ser que aumente a aprovação do governo, pode ser que aumente a desaprovação do governo. Eu falava pela relação com a economia, porque muito provavelmente a economia vai apresentar números piores, né? Quase inevitável, o mundo todo está passando por isso, que vai ter uma paralisação, efeito dominó, daí essas medidas emergenciais anunciadas pelo ministro, e havia um suporte na expectativa de um desempenho melhor da economia. Será que a popularidade dele desvincularia o que está acontecendo especificamente com o coronavírus dos resultados da economia? A gente sabe que a economia sempre é um bom preditor, né, da avaliação dos governos, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o maior risco hoje, no atual quadro político, seja por conta da economia, seja por conta do coronavírus, é saber para onde vai a popularidade do presidente. Porque é isso que vai ser decisivo, inclusive, na votação de reformas no Congresso. Né? Agora, ele deixa muitos desafetos com esse tipo de procedimento e chama atenção, por exemplo, nós tivemos a morte, aliás, de um que ficou pelo meio do caminho, o ex-ministro Bebiano, que morreu no final de semana. A família Bolsonaro não se manifestou a respeito, o vice Mourão falou, inclusive exaltando o relacionamento que eles tiveram. Agora, nós tivemos Alexandre Frota garantindo que amanhã ele apresenta o processo de impeachment bem embasado, tendo como suporte essas atitudes. E Janaína Pascoal, né, que parece ter perdido um pouco a paciência, ela falou que não é nem um caso de impeachment, porque demora muito, mas de afastamento mesmo. Alguma possibilidade de uma reação mais consistente? A reação... contrária a ele, efetivamente, do ponto de vista político? Olha, assim, ele tem aumentado, pelo menos a percepção que nós temos, o nível de reação contrária no Congresso, né, com as atitudes que ele vem tomando. E a gente sabe pela experiência última que nós tivemos que o determinante para ver um processo de impeachment, se ele vai seguir ou não, é exatamente o Congresso. Se o Congresso se dispuser, ele vai encontrar maneiras de colocar problemas e numa perspectiva que não me parece muito próxima, apesar da atitude do Frota e talvez da deputada Janaína de se posicionar desse jeito, parece que é mais um posicionamento e você deixar ali uma notícia colocada de que há um pedido de impeachment do que propriamente um processo que tenha consistência o suficiente. A gente vai ver quais são os argumentos, mas até agora não há nada, pelo menos da nossa experiência política e dos argumentos jurídicos, que sustente um pedido efetivo de impeachment, né? Mas, assim, o Congresso Nacional, ele é a medida desse processo. A decisão de impeachment é política, no final. Aliás, nesse aspecto, vale lembrar o seguinte, na semana passada teve no Congresso a derrubada do veto do presidente Bolsonaro ao aumento do BPC. Foi uma reação que passou, inclusive, por cima de Rodrigo Maia e do Alcolumbre. Mas eu estava olhando os números dessa votação e são números bem interessantes. Eu não acho que esteja caracterizado até o momento um quadro de abertura de processo de impeachment, mas acho que o Congresso já deu uma sinalização, né? A derrubada do veto do presidente teve 302 votos na Câmara e precisa de 342 para ser instaurado um processo de impeachment. E no Senado teve 42 votos também pela derrubada, quando que precisaria 54 para afastar definitivamente o presidente. E então é uma sinalização. Que não discussão, não é? Ela surgiu no meio de outros problemas relacionados ao orçamento e conseguiu juntar da esquerda à direita, mexeu com todo mundo. Não é? O governo tentou destacar o impacto fiscal negativo dessa decisão, que é verdadeiro, né? Mas acho que o sinal mais relevante desse episódio foi mais essa sinalização do Congresso de que, olha, presidente, as coisas aqui estão complicadas. Você não tem uma maioria, as medidas provisórias estão caducando, os vetos estão sendo derrubados. Reformas vai ser muito difícil avançar. Tem algumas medidas importantes, inclusive o ministro hoje salientou de novo a questão de Eletrobras, a PEC emergencial que pode dar alguma manobra no orçamento. Agora, é difícil neste ambiente a gente discutir reformas e com eleições no segundo semestre. E cada vez vai ficando mais difícil, né? Quanto mais o tempo avança, mas fica sem tempo e sem ambiente para a discussão das reformas que são fundamentais. Há aquelas reformas em que o presidente Rodrigo Maia, como já fez outras vezes, pode encampar, e ele tem dito que a reforma tributária e talvez até do Pacto Federativo, eles possam encaminhar, porque são coisas que estão no âmbito do Congresso. Mas, por exemplo, a reforma administrativa, o governo prometeu... Está com o presidente, o ministro Paulo Guedes já disse que está pronta. Está pronta, então, mas não... Há bastante tempo. E se não entrar agora,
ainda mais agora, se o Congresso ainda tiver o problema de não conseguir se reunir fisicamente para fazer as discussões, se acaso os presidentes das casas decidirem que por conta das orientações de saúde, as aglomerações como de lá dentro do Congresso não podem acontecer, como que nós vamos conseguir adiantar essas votações, né? Assim, as discussões efetivas? Está cada vez mais complicado. Porque mesmo que o Congresso se reúna, o fato é que hoje o governo não tem maioria, nem na Câmara, nem no Senado, né? É uma pauta que é bastante polêmica, né? Exatamente, a maioria desses projetos aí são emendas na Constituição, exigem quórum qualificado de 3/5, né? Então, a situação hoje é de fato, muito pessimista do ponto de vista da perspectiva da aprovação dessas reformas. Quanto mais eles deixarem, mais o presidente da Câmara vai tomar para si os louros de qualquer avanço que o Brasil tiver. Reforma mesmo, porque né? eles não recebem nada do Executivo para fazer com os debates a respeito de projetos. Então, é claro que ele vai tomar para si, né? Assim, qualquer vitória que acontecer, vai tomar para o Congresso, e ele especialmente. Agora a PEC emergencial está lá, né? Essa foi apresentada e é importante de fato. Tem 3 PECs, né, daquele pacote Mais Brasil, do Paulo Guedes. Que emergencial é poder reduzir despesas com funcionalistas se houver ameaça ao teto de gastos. Mas a que está mais avançada nem é essa, é aquela outra PEC lá dos fundos, dos fundos públicos. Essa é a única que já chegou no plenário do Senado. As outras ainda estão sendo discutidas em audiências, nas comissões e tal. Mas a PEC dos fundos públicos, essa já está liberada para votação, é uma questão de ser pautada. Então, eu ficaria também muito atento a esse projeto específico. E esse já está avançando mesmo. De fato, agora chama a atenção, inclusive, que o presidente Bolsonaro não assumiu uma postura diferente em relação ao coronavírus, mesmo com toda a preocupação que Trump demonstrou. E eles geralmente são alinhados. Agora, Trump decretou emergência e está falando quase diariamente a respeito disso, até pediu um domingo de orações, né? Pois é. Apesar de eles serem muito comparados, mas tem diferenças importantes, né? O Trump vai enfrentar uma eleição esse ano, não é o caso do Bolsonaro aqui ainda, né? E também ele é de um partido tradicional no sistema político americano, também diferentemente do presidente Bolsonaro. E as avaliações também são que o sistema de saúde americano, por ser descentralizado, está enfrentando um problema muito maior do que o nosso, com todos os problemas que nós temos, mas nesse momento o SUS tem sido uma vantagem, que ele está conseguindo uma coordenação nacional do enfrentamento do problema de saúde, coisa que não existe nos Estados Unidos. Então eles têm orientações que são diversificadas, ou seja, o problema de enfrentamento nos Estados Unidos está pior nesse aspecto, pelo menos, né, do que está acontecendo no Brasil. Então, isso para o Trump é um problema também, que ele vai ter que depois levar para as discussões, para os debates, né? Bom, fechamos aqui o nosso debate com Luiz Bueno, professor de Filosofia Política da FAP, e também Rogério Schmidt, que é cientista político da Empower Consultoria. Os dois, muito obrigada. Obrigado. Uma boa prazer, noite. muito obrigado. Laerte.